Eu nunca vou esquecer o que a minha ex-mulher fez comigo na frente de todos os meus amigos, porque eu curti uma foto da amiga dela. Agora é ex-mulher, né? Porque depois de toda a situação, eu não queria separar dela não, sabe? Mas não teve nem como eu ficar com ela. De tão grande que foi a humilhação que eu passei na frente de todos os meus amigos. Se a minha ex-mulher lançar curso de vingança contra macho, vocês tinham que comprar. Nesse relato, nós somos um macho muito humilhado. Eu estava casado há 6 anos e acho que a minha esposa exagerou um pouco. Um belo dia, ela chegou em casa, né, quebrando tudo. Tinha acabado de chegar do serviço, tava tomando um café, né, fazendo o login da alma, quando ela veio igual o Jirai do terreiro, que ela tava no terreiro, pendurando roupa, porque ela viu que eu tinha entrado no perfil de uma amiga dela e tinha curtido uma foto da amiga dela. Mas o que acontece? Minha esposa nunca gostou muito dessas intimidades. Ela tinha aquela amiga, sabe aquelas amigas que elas estão em eterna competição? Aí uma corta o cabelo, aí a outra vai lá e corta e fala que foi melhor, aí a outra compra um carro, a outra compra melhor, não sei o quê. Então ela era aquela amiga, mas aquela amiga assim que não se bicavam muito. E aí essa amiga me seguia na rede social e quando ela me seguiu, minha esposa falou, segue de volta, que é pra mostrar pra ela que eu não me importo, que eu não sou ciumenta, que eu não ligo, que eu não sei o que e tal, e você não deixa de seguir ela. Você silencia, porque se você não seguir de volta, ou se você deixar ela de te seguir, ela vai achar que me atingiu. E aí eu segui a menina de volta, mas ela silenciou a menina. Até que um belo dia, eu tava ali vivendo a vida, não sei como, apareceu a foto da menina na praia, com um popote desse tamanho, e eu acabei curtindo a foto, né? Curti a foto, e ali pra minha esposa foi o fim da vagabunda. Acabou a vida dela. Ela entrou de dentro de casa, já plantando a mão na minha cara, falando que eu tinha curtido a foto, que era pra eu nunca ter curtido, que não sei o que, e fez um escândalo. Depois que ela sambou a mão na minha cara, ela quis saber o porquê que eu curti a foto. E aí eu, burro, né, em vez de ter calado a boca, porque já tava, entre aspas, tudo bem, ela, não, só quero que você me fale por que você curtiu, o que você viu ali que você gostou, que não sei o que. E aí eu tive a burrice de virar na cara da minha esposa e falar que é porque ela tinha um popote muito grande, que inclusive era maior do que o popote da minha esposa. Ali, amor, acabou pra minha esposa porque ela vivia em competição. Mas aí a minha esposa, naquele momento que eu falei pra ela, amor, porque eu vi ali o popote dela, muito grande, um popote muito grande, nunca vi um popote daquele tamanho, nem o seu. Quando eu falei, eu tive a coragem de falar isso pra minha esposa. Ela olhou pra minha cara, aquela mulher que tava arisca, igual Siri na lata, ela só calou a boca. Quando ela calou a boca, eu entendi o problema que eu me meti. Ela calou a boca e falou, tá bom. Só que tinha sido ela que perguntou. Ela falou pra mim, não, eu só quero saber o que você curtiu, eu não vou brigar com você, não, mas seja sincero. Se você não for sincero, aí eu vou brigar. Então eu fui sincero, só que eu fui sincero na burrice, entendeu? E aí tivemos como coincidência essa situação ter acontecido na semana que eu tinha convidado todos os meus amigos, que eu tinha um grupo de amigos, pra fazer um churrasquinho ali na casa, que era aniversário de um desses amigos. Ela ficou a semana toda estranha comigo, isso foi no início da semana, mas eu achei que tava tudo bem. Porque quando eu perguntei pra ela se eu poderia fazer o churrasco, ela disse que sim, que ela ia fazer o almoço, que não sei o que não sei o que lá, e foi toda prestativa. Só que ela não tava falando direito comigo. Eu falei, não, então tudo bem. Beleza, gente, rolou, chegou o dia do churrasco, começou a rolar o churrasco, e aí o que aconteceu? Um amigo meu trouxe um outro amigo dele, que parece que esse amigo tinha vindo visitar e não tinha pra onde ir, então queria ficar ali com a gente. Meu amigo perguntou se tava super de boa, eu falei que tava, porque ele falou que conhecia o cara, porque o cara era muito maneiro, não sei o que. O cara era realmente muito maneiro. Eu falei, não, tranquilo, pode trazer assim. E aí tava rolando ali o churrasco, a rapaziada, ela trazendo comida, que não sei o que. Começamos a beber, eu fiquei mais doido que o Batman, sabe quando não tava mais doido que o Batman tava um pouco mais doido que eu, mas eu tava alegre, né, ali na brisa, mas relaxa que quando tudo aconteceu, eu fiquei sóbrio no mesmo momento. O que aconteceu, menina? Daqui a pouco eu tô reparando que a minha esposa sumiu. Tava rolando ali a música, rolando com a galera, jogando baralho, sentado todo mundo na mesa, não sei o que. Ela sumiu. Olhei pra um lado, olhei pro outro, não achei minha esposa. Eu falei, deve estar lá pra dentro, né, que só tem máscara, não sei o que. Olhei, continuei ali. Só que eu comecei a reparar que o amigo do amigo que trouxe ele, que ninguém conhecia, que não era meu amigo, também tinha sumido. Eu falei, ué, cadê o amigo? Aí o meu amigo falou, não, ele foi no banheiro. Aí eu falei, não, beleza, eu não sabia que horas ele tinha no banheiro, vai ver o cara tinha ido dar um cagão. E eu não sabia, eu falei, não, tranquilo, beleza, então continuei ele. Gente, daqui a pouco, humilhadamente, sai a minha esposa do banheiro. Ela vem lá de dentro de casa, sai toda suada, toda assim, sabe, parecendo que ela tinha corrido uma maratona. Ela chegou na frente de todos os meus amigos, pegou o controle, desligou a música, virou, o amigo veio logo atrás, arrumando as calças, todo vermelho também, assim, os dois estavam ali correndo uma maratona. Ela chegou na frente de todos os meus amigos e falou assim, ó, a partir de hoje,
Quando acabar aqui o churrasco, você pega as suas coisas e vai embora, porque a casa é minha, então você que vai sair, porque eu vou ficar com o seu amigo aqui. Porque eu descobri que ele tem a vara muito maior que a sua. E aí ela fez isso aqui, ó. Ele tem a vara desse tamanho aqui. Depois que eu fiquei com esse cara, não tem condição de eu ficar com você. Porque você vai ficar sambando dentro de mim. Porque a sua vara é muito inferior, é muito menor. Então, assim, ele abriu os túneis de Nárnia aqui. Quando você for... você vai perceber que tem uma diferença, meu amor, porque ficou, assim, com certeza diferente pro seu tamanho, né? Vai te humilhar com certeza. Então, como eu descobri que ele tem a vara muito maior que a sua, é muito melhor que você, eu vou trocar. Aí, em vez de ficar com você, eu vou ficar com ele, tá? Aí, sabe o que você faz? E todo mundo mudo. Eu tava em choque, eu senti o sangue saindo do meu rosto, eu fiquei sóbrio na hora, olhando, mas eu tava desacreditado que ela tava falando aquilo e que aquilo tava acontecendo. Ela falou, aí, sabe o que você faz? Você vai atrás da minha amiga que tem a bunda muito maior que a minha também, já que você gosta de coisas maiores, eu também gosto de coisas maiores. E aí você fica com ela. Olha que boa ideia, vê lá se ela vai te querer. Lascado, não tem nada, depende de mim pra tudo. E ainda curtindo foto de uma amiga minha falando que tinha um popote maior que o meu. Pois é, conheci esse daqui, ele tem a vara maior que a sua, vou seguir o mesmo princípio que o seu. A partir de hoje eu tô trocando e vou ficar com ele. Ela falou na minha cara. Eu falei, o que que tá acontecendo? Você tá doida? Que brincadeira é essa? Ela, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Que quando você tava aí puxando o saco dos seus amigos, eu comecei a dar uma piscadinha aqui pra ele se interessou e eu fui com ele pro banheiro. Aí lá no banheiro, rolou tudo que você possa imaginar. Gasguei aqui com veneno. Rolou tudo que você possa imaginar que podia ter acontecido, né? Já tem mais ou menos uns 40 minutos que a gente tá lá dentro e você nem percebeu, se percebeu, ignorou. E aí eu fiz toda essa descoberta, tal Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Então descobri que a vara dele é maior, descobri o tal do pau-brasil, vou ficar por aqui mesmo. Você pega as suas coisas e vai embora. E amor, mas foi uma confusão. Eu virei a mesa, fui pra cima do amigo, o amigo ainda me bateu, porque ele era mais forte que eu, mais bonito e com a vara maior. Ele me bateu, me sentou a mão, os amigos ficou assim desacreditada, até que viu que eu tava apanhando muito, separou. A mulher botou todas as minhas coisas pra fora, todo mundo viu, ela gritava pra tudo quanto é vizinho, pra todo mundo que tava vendo que ia ficar com o outro que tinha a vara maior e não sei o que, virou aquela confusão. Eu fui embora humilhado. Tentei voltar com ela depois, mas ela realmente quis ficar com o Ricardão, não quis voltar comigo. Eu também, depois eu desisti porque meus amigos virou comentário entre os meus amigos e foi isso. Ela acabou comigo, eu excluí minha rede social depois disso, nunca mais eu curti foto de ninguém, tô solteira até hoje e ela tá até hoje lá morando com o bonitão da vara maior que a minha. Fui fazer caridade furefando com o feio e eu saí de lá humilhada, mas escurraçada, que eu não acreditei que eu estava passando por uma situação daquela. Tinha um menino no bairro onde eu morava que ele era muito feio. Gente, ele era muito feio. Mas ele não era feio, tipo assim, ai, nossa, aquela pessoa feia. Não, ele era triste. Ele era magoado. Analise comigo que eu não fui na inocência. Eu sabia que eu tava levando iFood. Eu sabia que ele só queria furefar. Eu sabia que ele era feio. Eu sabia que ele tava me chamando terça-feira, 10 horas da noite, porque fim de semana ele tava com outras. Só que eu também só queria isso. E não podia ser só isso. Furefou, tchau e benção. Entendeu? Não podia, mas vamos também manter o limite do respeito. Ele marcou comigo, eu falei, beleza, pedi eu mesmo meu Uber. Ai, mas vocês não moravam no mesmo bairro? Sim, mas eu não ia a pé pra casa dele, entendeu? A corrida deu baratinha? Deu. Mas eu pedi, né? Que não era tão perto assim. Que aí também já é muita humilhação. Você sai de casa terça-feira, 10 horas da noite pra ir furefar ainda a pé. Não, pediu um Uber. Ele pagou? Não, eu que paguei, meus amigos. Só que eu sempre fui muito furefadeira, sabe? Aquela pessoa que gostava de furefar. E o feio, ele era ousado. Pelo menos, não sei se todos, mas pelo menos esse, daquela espécie ali, ele era muito ousado. Um belo dia, estava eu ali na minha rede social e ele me seguia. A gente morava todo mundo no mesmo bairro, né? Porque o menino era fake, eu não ia aceitar a solicitação de amizade dele. Então a gente se seguia, não sei o quê. E aí, por algum motivo, que eu também não entendi legal, ele achou uma ótima ideia vir dar em cima de mim. Gente, quando o feio vem dar em cima de mim, eu logo me ofendo, que eu fico, você acha que você tem acesso a mim? Oh, eu sou feia? Será que eu sou feia? Aquilo ali, amor, me ofendeu de uma forma que atrapalhou meu ego. Só que, lembra que eu falei pra vocês que eu era furefadeira? Então, ele veio de uma forma muito ousada, que é pra mostrar logo o que ele queria. Ele simplesmente me mandou sem medo nenhum. Ele não tinha nada a perder. Uma foto da varinha de Hogwarts dele. Minhas amigas... do nada. Ele não teve nem tipo assim, vou mandar em visualização única. Não! Ele me mandou a foto ali, que se eu quisesse printar, salvar, eu podia. E quando eu vi a foto, era mais ou menos assim. Gente, a vara do menino era... aquilo ali, amor, era um cavalo. Eu fiquei chocada. Eu fiquei desacreditada. E pensa numa vara bonita.
chega e me deu água na boca. Eu fiquei encantada. Eu pensei, vou botar um saco na cabeça dele e vou furenfar. Ou pensei, vou furenfar com ele escondido, ninguém vai saber que eu tô furenfando com aquele feio, vai dar tudo certo. Eu respondi na maior safadeza que eu conseguia, pra ele entender também que eu só queria furenfar. Vai que ele queria pedir namoro, né? Eu comecei, leva engano, eu comecei, ai, nossa, que isso, não sei o que, aquele papo, assim, quente de furenfação. Ele falou, gostou, que tal a gente, né, você podia vir aqui em casa, não sei o que. Ele já foi logo pro ataque, camisa 10, me chamou pra casa dele. Aí eu, safado, furenfadeira, falei, vou na casa dele levar o iFood. O menino morava sozinho. Falei, beleza, me arrumei linda e bela, a gente marcou pro dia seguinte. Me arrumei linda e bela e fui pra casa do menino. Era tipo assim, gente, terça-feira, ele me chamou pra ir pra casa dele 10 horas da noite. Eu fui. Dia de semana, né, amor? Porque do fim de semana ele tava na balada pra pegar chuca. Quem dera ele tivesse pelo menos pago, né, meninas? Beleza, peguei o Uber e fui pra casa dele. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá na porta, me recebeu. Gente, eu olhei pra cara dele e falei, meu Deus, que tristeza. Ele era muito feio. Ele era muito feio. Só que ele era muito gente boa. Até um momento. Me tratou super bem, entrou, me ofereceu um copo de água. Era isso, amiga. Copo de água Xerelex. Ele veio pra cima de mim com tudo, começou a me beijar e começou a rolar lá, tal da franfação, não sei o que. Gente, foi ótimo. O menino era ótimo. Ele era tudo de ótimo, entendeu? Foi muito bom. Me jogou na parede, me chamou de largatixa e me jogou por cima do teto, me pendurou no ventilador. Foi aquela loucura. Foi muito bom. Eu falei, gente, será que eu vou me apaixonar pelo feio? Porque o feio, ele é esforçado. Entendeu? Então ele já tinha um grande amigo, ainda esforçado, gente boa, beijava bem, tratava bem. Eu falei, lascou, eu vou ficar afim do feio, só come foto. Então eu fiquei o tempo todo trabalhando na minha cabeça, é só furenfação, é só furenfação. Beleza, terminamos de furenfar e já era tipo assim, gente, quase 1h da manhã. Amigo, foram vários rounds. O menino, ele não cansava. Acho que ele nunca tinha oportunidade de ficar com ninguém. Quando ele tinha, ele dava o melhor dele desesperadamente. Então, ele tava matando o cachorro a grito. Não sabia quando ia ter a oportunidade de molhar o biscoito de novo. E falou, vou aproveitar, vou dar tudo de mim aqui, que eu não sei quando essa aqui vai rolar de novo. Então, e eu fui felizada, porque amor foi ótimo. Ele foi o melhor que eu já tive na vida. Agora olha pra você ver que tristeza. Beleza, terminou, a gente foi tomar um banhozinho junto, rolou ainda um pouquinho ali no banheiro. E aí já era 1h da manhã, né? Eu deitei ali na cama, só que eu estava tentando pedir Uber pra ir embora, né? Só que era 1h da manhã, era perto, então tava mais difícil de aceitar. E em momento nenhum ele se ofereceu de me levar em casa, sendo que ele tinha carro. Ele podia ter me buscado e me levar, mas ele nem se ofereceu. Aí, beleza. Eu tava ali tentando pedir Uber, só que eu não falei nada pra ele. A gente tava deitado na cama, conversando, não sei o quê. E sabe aquela conversa assim, bem de boa mesmo, amigável? Ele com o celular dele, eu com o meu, porque eu estava tentando pedir Uber, já tinha mais ou menos uns 20 minutos e ninguém aceitava. E a gente conversando, não sei o quê. Até que eu vi que ele começou a me responder meio que monossílaba, sabe? Aquela pessoa que, tá, tá. Aí eu fiquei meio assim, né? Já me jogou um balde de água fria. Fiquei olhando pra cara dele assim. Até que do nada, ele falou, vou no banheiro rapidinho aqui. Eu falei, tá bom. E aí ele deixou o celular dele em cima. Eu não sei se ele deixou com a intenção de, tipo assim, olha o meu celular. Ou se ele foi burro mesmo e esqueceu desbloqueado. Ele saiu, deixou o celular assim. E aí começou, tava aberto num grupo, que nesse grupo devia ter mais ou menos uns 15 homens, que eram amigos dele. Sabe aquele grupo de homem? Nunca vi homem pra ter tanto amigo. Então, tinha uns 15 garotos ali. E começou a subir. Conversa, subir. E eu vi que ele tinha mandado uma foto minha, deitada, eu já tava de roupa, não foi uma foto indecente. Eu falei, gente, o que será que ele falou? Ele no banheiro, eu peguei o celular e fui ver. Gente, quando eu vi, ele tava falando pro amigo assim, já acabou, já tem mais ou menos uns 40 minutos. Mentira, nem tinha. E ela não foi embora ainda. Não sei o que fazer pra ela se tocar, pra ela ir embora. Tá aqui deitada na minha cama, já acabou. O que mais ela quer fazer aqui? Eu tô aqui tentando responder ela de uma forma fria pra ela ir embora. Ai, como eu tiro essa menina daqui? Aí o cara começou a responder. Gente, olha o macho. Ai, mulher é assim, né? Acha que depois de furenfar tem que ficar conversando, que não sei o que vai criar laços. Essa é uma furenfação, vai embora. Manda ela embora, mano. Manda ela meter o pé da sua casa, que não sei o que. E o amigo dela falando, manda essa garota ir embora. Só que ele mandou foto do meu rosto, eu tava deitada assim. E aí o outro, eu conheço essa menina, e eu também conheço essa menina. Ai, manda essa menina embora. E ele falando que não sabia como fazer pra eu poder ir embora. Eu fiquei desacreditada, eu tava sendo humilhada pelo feio no grupo dos amigos dele, porque eu tava tentando pedir Uber. Ele achou que eu queria dormir na casa dele? Eu só tava tentando pedir Uber, mas ninguém tava aceitando. Quando ele voltou, eu estava com o celular dele na mão, olhei pra cara dele assim. Aí eu acho que ele não sabia, que realmente foi sem querer, que ele foi burro, porque ele ficou pálido quando ele viu que eu estava com o celular dele na mão. Ele esbranquiçou na hora. Eu falei assim, então você não sabe como me mandar embora?
que você já acabou. Gente, eu tô falando aqui de formas leves o que ele falou, mas ele falou de umas formas bem pesadas, tipo assim, já furei ela e ela não vai embora, ai que saco, entendeu? Uma forma bem escrota. Eu falei assim, cara, eu tô tentando pedir Uber aqui, tem 20 minutos pra ir embora, eu não ia dormir na sua casa, você tá achando que eu sou o quê, que eu não tô o quê? E ali a gente começou uma discussão, ele me pedindo desculpa, falando que não, não sei o que. Eu falei, que escroto, você achou que ai, não sei o que, não sei como eu faço pra ela ir embora, não sei o que, como é que eu mando essa menina embora? Olha, gente, eu fiquei com tanta raiva, aplaudi a cara dele, que eu não ia sair de lá sem dar um tabefe no meio da face dele, aplaudi a cara dele, fui pra rua, eu fiquei com tanto ódio dele que eu fui pra rua pra pedir Uber na rua, depois ele ficou me mandando mensagem, eu fiquei mó tempão, ele fiquei mais umas 2 horas tentando pedir Uber, em tempo de alguém vir levar meus órgãos, consegui pedir o Uber, eu fui pra casa, ele ficou me mandando mensagem, pedindo pra conversar, dizendo que ele tinha sido um idiota, que não sei o que ele queria namorar comigo, e não sei o que. Eu sei que eu mandei ele pro quintos, entendeu? Bloqueei ele de tudo, e foi isso. Eu fui fazer caridade pro feio e saí humilhada porque ele me tratou como se a feia fosse eu. Uma mulher chegou lá no meu salão sambando a cara de uma cliente porque essa cliente estava pegando o marido dela. Só que a gente achou que o babado era esse, mas não, o buraco era mais embaixo e o problema na real era o que ela estava fazendo com o filho da mulher do marido que ela estava pegando. Porque quando a mulher começou a contar, que todo mundo começou a escutar, gente, essa mulher, ela quase foi linchada ali no salão. Foi um desespero e pra falar bem a verdade, eu concordei, meus amigos. Eu nem me meti. Eu tenho um salão muito famoso, diga-se de passagem, porque eu moro numa cidade muito pequena. E vocês sabem como é que é cidade pequena, né? É muito difícil ter comércio ali realmente bom. Eu, por muito tempo, morei em cidade grande e voltei ali pra minha cidade, que o meu sonho era construir alguma coisa pra voltar a morar ali naquela paz do interior, né? E abrir um salão. E eu tinha uma renda muito boa, porque basicamente era o único salão da cidade, todo mundo fazia cabelo ali. E aí, gente, cidade pequena é um negócio. Se mudou pra lá, pra onde a gente morava, uma mulher muito bonita, sabe? Mas você via que ela era meio rústica, sabe? Ela tinha uns comportamentos meio assim exóticos com o marido dos outros, então todas as mulheres ali casadas meio que passaram a não gostar dela e passaram a ficar de olho na mulher. Parece que a mulher, ela era do Jobs. Entendeu? Fazia uns negocinhos, vivia entrando um monte de homem na casa dela, era o comentário da cidade pequena, nunca tem nada de novo, então ela virou comentário. Só que, ema, cada um com seus problemas, ninguém tinha nada a ver com isso, desde que o marido não fosse lá pegar ela. Um belo dia, essa mulher resolveu fazer o cabelo lá onde eu morava. Já tinha, onde eu trabalhava, na verdade, no meu salão. Já tinha mais ou menos uns 4 a 5 meses que ela tava morando lá, se me falha a memória. E aí, ela marcou pela primeira vez pra poder ir fazer o cabelo lá no meu salão. E ela era sempre o comentário da cidade, tá, gente? Desses meses todos que ela tava morando lá, ela sempre foi o comentário da cidade. Só que até então ninguém tinha pegado nada assim, fato, ela pegou o marido de fulano. Não, só um rodízio de homem que ficava entrando na casa dela e todo mundo ficou sabendo que ela era do Tops. E aí, um belo dia ela marcou, eu agendei ela normalmente, ela ia fazer o cabelo comigo, e aí ela chegou. Gente, a mulher era uma simpatia absurda, menina, de uma educação, tratava todo mundo muito bem, com uma classe, sabe, tão meiga. Eu não falei, gente, eu não tenho nada a ver com a profissão dela, cada um com a sua profissão, porque era um fato, ela realmente era. Cada um com a sua profissão, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. E conversava, não sei o que, e eu fazendo o cabelo dela, entretida ali, conversando, adorando ela, achando ela super simpática. Daqui a pouco, eu só escuto Jurema vindo. Jurema, uma mulher que morava quase que do outro lado da minha rua. Olha, pensa numa mulher que trabalhava, uma mulher honesta, que tinha o marido dela, que tinha o filho dela ali dentro de casa. Jurema chegou gritando. Ela veio gritando lá da rua: eu vou acabar com a sua raça, sua rapa. E xingando a mulher de tudo quanto é nome. Na hora, a mulher que tava sentada, porque ninguém entendeu com quem que ela tava falando, a mulher abriu um olhão assim. E aí a Jurema entrou dentro do salão e foi pra cima da mulher com tudo. Só pra vocês terem uma ideia, ela pulou na cadeira, que a cadeira foi pra trás, que eu tive que chegar pra frente pra poder não cair junto. Ela começou a estapear, começou a aplaudir a cara da menina que era do Jobs. E batendo, e aquela confusão. E eu tentando separar. E aí chama fulano, chama ciclano. Não tinha segurança no salão, porque cidade pequena, né? E chama o fulano, e chama o ciclano. O pessoal da rua vendo, tentando separar. E roda daqui, quebrando meu salão todo. E o salão pequeno, sabe? Não era aquela coisa enorme assim, tudo rodando. A galera tentando separar. Até que conseguiram separar a Jurema do pescoço da menina e pedindo pra ela: calma, Jurema, calma, Jurema. E ele, todo mundo entendeu que ela tava pegando o marido dela. E aí ela começou a falar: você acha que eu não sei que você tá pegando meu marido? Mas você acha que eu tô aqui por causa de macho? Eu tô aqui pelo que você tá fazendo com meu filho. Você achou que eu não ia descobrir? Você achou que ele não ia me
contar. E aí Jurema começou a contar, gritar em alto bom tom tudo que tava acontecendo. Eu fiquei chocada. O que ela estava fazendo? Ela começou a se engraçar com o marido de Jurema. Não sei como. Eles trocaram contatos, começaram a ficar. Quando a Jurema ia trabalhar, o marido dela chegava em casa mais cedo e chamava a menina pra ir pra casa da Jurema. Ninguém via ela entrando. É isso que mais me choca. Como que ninguém viu a mulher entrando lá na casa de Jurema? Ou provavelmente viu, não, porque contaram pra Jurema que Jurema tava ciente, né? E aí, menina, ela tava indo pra lá pra furenfar com o marido da Jurema. Quando você acha que isso é ruim o suficiente, porque a Jurema trabalhando, o marido traindo ela dentro de casa com uma menina de socks e ainda na cama dela, você acha que isso é o suficiente? Não era. Essa mulher parece que, na verdade, estava interessada no filho de Jurema. Filho de Jurema esse que tinha apenas 17 anos. E ela ficou louca com o filho de Jurema. Como ela não conseguiu se aproximar do filho, ela foi atrás do pai. Menina, ela foi atrás do pai do garoto, começou a ficar com o pai do garoto, conseguiu o número do garoto no telefone do pai e aí ela gravava ela furenfando com o pai do menino e mandava os vídeos pro menino, falando pro menino, tá vendo? Olha, isso aqui que você tá perdendo, a gente pode viver isso daqui. O menino com 17 anos, né, as coisas tudo à flor da pele, ela tava na cabeça de que ela ia conseguir meio que fazer com que o menino quisesse muito ficar com ela vendo aquilo. Então ela tava gravando, ela ficando com o pai, sem o pai saber, e mandando pro filho da Jurema ficar com ela. E aí ela não gravava só do pai, não. Gravava de outros homens que ela também furenfava. Porque ela simplesmente cismou com o menino. Gente, essa coisa de uma pessoa doente, ela cismou com o menino. A mulher já devia ter, tipo assim, vamos botar aí que ela tinha uns quase 30 anos e o menino tinha 17. Por favor, vamos ter decência, né? E aí o menino era fiel à mãe, né, respeitava muito a mãe, era fiel à mãe e não demorou pra poder contar pra mãe, porque ia contar pra mãe que, na verdade, o pai tava traindo, né, ia acabar com a família dele, mas ele não tava mais aguentando a situação e contou pra mãe, mostrou pra mãe os vídeos das conversas, a mulher ficava perseguindo o garoto. E aí Jurema, amor, endoidou e foi atrás dela. E aí ela tava batendo na menina por dois motivos, por estar pegando o marido e por estar atrás do filho dela. Ela apoiou mais que tamborim no samba. Quando todo mundo escutou e entendeu o que tava acontecendo, soltou a Jurema foi pra cima dela e deu com tudo. Eu só falei assim, gente, tira do meu salão. Tiraram elas do meu salão e elas ficaram ali, Jurema dando nela ali no meio da rua, na frente de todo mundo ali apoiando, fez aquela rodinha. Sei que a mulher quase que foi linchada, apoiou mais que tamborim do samba. Depois ela foi pra casa toda estrupiada, pegou as coisas dela e foi embora da cidade. A mulher fez o caos, foi embora da cidade. Jurema se separou do marido dela. E é isso, gente. Eu fiquei chocada e achei a coça bem merecida. Tem uma menina na minha faculdade que ela jura que ela é a preferida de um professor casado que furenfa com ela e mais 3 amigas minhas. E aí, como que eu entro nessa situação? Porque a querida resolveu enlouquecer e resolveu bater de frente comigo. Vou contar pra vocês a situação que aconteceu. Pois bem, essa menina, ela ficava com um professor casado, né? Aquele professor, assim, de universidade, que não pode ver um rabo de saia, entendeu? Ele era bem desse tipo. Só que todo mundo sabia da fama dele. Eu estudava lá já tinha um tempo, todo mundo sabia dessa fama dele. E a querida, ela era nova. E parece que ela ignorou os avisos de todo mundo. Porque ela é bonitinha, ela entrou, ele começou a dar em cima dela. E aí ela começou a corresponder, mesmo todo mundo avisando. Olha, ele é casado, olha, ele passa o rodo em todo mundo, que não sei o quê. Mas a menina, gente, ela tinha rampimenta, devia ser desse tamanho aqui, porque ela cismou que com ela seria diferente e que ele estava apaixonado por ela. Tem mulher que nasceu pra puxar a carroça, né, menina? Pois é, essa daí, querida. Ela tomou o lugar do burro pra poder puxar a carroça. E aí, ela começou a ficar com ele e começou a falar que eles estavam juntos, que eles estavam namorando. E ela começou a perguntar pras pessoas se as pessoas viam ele ficando com outras pessoas, ele dando em cima de outras pessoas, porque segundo ela, eles estavam juntos, mas ela sentia a necessidade de fiscalizar de que ele não estava ficando com outras meninas na faculdade. Gente, quando entrava turma nova, que entrava, tipo assim, galera nova, meninas novas, meu Deus, aquela menina surtava, ela gritava aos 4 ventos da faculdade de que ela estava com ele, de que ele era o namorado dela, que não sei o quê. Se eu não que imagina o papel ridículo que ela passava, porque todo mundo sabia que ele era casado. Que ele era casado.
Mas tá bom, eu não tenho nada a ver com isso, cada um com a sua vida, se ela quer se comportar dessa forma, problema é dela, não sou amiga dela, conheço de vista, mas não sou amiga dela, nunca falei, nunca vi, nem nada do tipo. Então, pra mim, não era um problema. Até que virou um problema meu, porque ela resolveu ser um problema meu. Como eu estudava há muito tempo nessa faculdade, eu conhecia esse professor, eu casada, ele sempre me respeitou e eu sempre respeitei ele. Até que do nada, ele resolveu que ele queria dar em cima de mim. Do nada, menina. E aí eu tinha acabado de sair da aula dele, ele me chamou dizendo que queria falar comigo, era um professor que eu até conversava, gostava muito de intimidade, né, assim, conhecia há muito tempo. E aí ele veio falar comigo, disse que eu estava muito bonita, assim, na cara de pau, gente, ele vinha na cara de pau mesmo, nossa, você tá muito bonita, que não sei o que, você é casada? Aí eu expliquei, falei que eu era casada e tal, e foi isso. Ele falou, se um dia isso deixar de ser um problema, você me manda uma mensagem, que não sei o que, você tem meu número. Realmente eu tinha o número dele, porque eu já tinha feito 468 matérias com ele. E em algum momento você precisa ter o número do professor, se não pelo menos um e-mail. Então ele falou, você já tem meu número, não sei o que. Se isso deixar de ser um problema, você manda mensagem pra mim. Basicamente ele quis dizer, se você quiser trair seu marido comigo, me dá um alô. E aí eu falei, beleza, e fui embora, gente. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu estava saindo da sala, tinha uma menina na porta da sala. E essa menina era muito amiga da namorada, futura esposa do professor. E aí essa menina me viu saindo da sala e viu ele saindo logo em seguida e tava só nós dois, porque ele pediu pra poder falar comigo. Gente, a porta tava aberta, tá? Qualquer um que entrasse ali ia ver que a gente só tava conversando, porque dava pra poder, né, ver. A gente não fechou a porta, trancou a porta e ficou lá os dois, não. Até porque, né, pelo amor de Deus. E aí essa menina fez o quê? Foi contar pra outra menina que eu estava na sala com o professor. E aí ela não só contou, como ela aumentou. Disse que escutou uns barulhos suspeitos de beijos, que a porta estava trancada, que não sei o que lá. Não dá nem pra trancar, gente. Não dá nem pra trancar a porta da faculdade. Mas a menina viu eu trancando a porta da faculdade junto com o professor. Gente, um minutinho, só pra poder avisar que eu tô com a língua assim, ó. Porque eu acabei de... Mas chegou uma pastilha dessa que eu tô com azia, aí a língua fica branca, ó. Mas eu acabei de escovar o dente. Mas voltando, eu fui viver a minha vida e a menina resolveu fazer essa fofoquinha e ainda aumentar. Eu falei, bom, fiquei sabendo, né? A fofoca rolou na faculdade, fiquei sabendo. E aí a menina que me contou falou, ela tá pé da vida com você e falou que vai vir e falar com você. Amor, eu esperei. Eu esperei a semana toda, porque eu ia dar um corte traumontina nela, que ela nunca mais ia esquecer de mim. Aí eu esperei e nada. A menina não veio falar comigo, não falou nada, passava por mim, fechava a cara, mas aí o problema é dela, né? Que cara feia pra mim é fome, só não podia me encostar nem vir falar nada comigo, porque se você aguenta falar, você aguenta escutar também, não é mesmo? Pois bem, a bendita não veio falar comigo. Cheguei eu em casa na sexta-feira, isso foi aconteceu na segunda-feira, passou a semana toda, ela não veio falar comigo e eu ia pra faculdade a semana toda. Cheguei em casa na sexta-feira... Ai, meu Deus. Quando eu voltei da faculdade, meu marido pediu pra conversar comigo, né? Ele falou, olha, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, amor, por quê? O que houve? Ele falou, não, porque eu recebi essa mensagem aqui. Gente, a menina viu a minha rede social. Ai, linda. E foi atrás do meu marido. E falou pro meu marido, mandou um texto pro meu marido, falando que eu estava ficando com o namorado dela, que vinha ser o professor. Que eu estava traindo ele, inventou toda uma história, que me pegaram furenfando com esse professor, que era o comentário da faculdade, que tava todo mundo sabendo, que não sei o quê. Só que meu marido me conhece, ele sabe do meu caráter, sabe quem eu sou, então ele, né, não respondeu ela e falou, ela tá falando isso aqui de você. Não que eu acho que seja verdade, eu realmente não acho que seja. Mas eu, né, quero falar com você. Meu marido veio todo cheio de dedo conversar comigo, porque ele sabe como que eu sou, né? Ele sabe que eu não ia aceitar muita coisa. Porque você pensa, eu estou casado com uma pessoa há 9 anos. Convivendo comigo, me conhecendo. Nunca pegou uma mentira minha. Aí vem uma pessoa do além, que ele não sabe quem é. Manda uma história pra ele, sem nenhum tipo de prova, uma coisa é você me dar um vídeo, uma foto, um print, uma prova, alguma coisa, e aí ele automaticamente já duvida de mim, da minha palavra. Ele sabia que eu ia ficar pé da vida, então ele não veio, tipo, me acusar, ele veio me questionar. E aí eu contei pra ele tudo o que aconteceu, quem era essa menina, que eu não sei o que, e peguei o meu telefone, printei tirei foto do que ele me mandou, pedi pra ele me mandar, mandei mensagem pra ela, e falei pra ela assim, eu vou na tua direção. Mandei mensagem pro professor, e falei, você resolve isso daqui
Porque segunda-feira eu vou na direção dela, você pode ter certeza. E aí o professor me ligou, pedindo pra eu ter calma, que não era pra eu poder fazer escândalo, porque senão todo mundo na faculdade ia ficar sabendo. Eu falei, todo mundo na faculdade já sabe, ela conta pra todo mundo, que ia ser demitido, quando eu falei, isso aí é um problema seu. Beleza. Ele pediu. Eu falei, não, então você resolve que eu não vou falar nada com ela, não. Tá bom. Achei que ele tinha resolvido. Chegou na segunda-feira, eu fui pra faculdade. No começo, gente, na sexta-feira eu fiquei com sangue nos olhos. Mas depois eu fiquei com pena do professor, que não devia, porque ele é um homem safado. E acabei deixando pra lá. Falei, não, beleza, expliquei pro meu marido, mostrei tudo pro meu marido, não sei o que. Ele falou, tá bom, tudo bem, deixa pra lá. Chegou na segunda-feira, eu tive a minha aula normal e aí fui pro refeitório. Quando eu fui pro refeitório, a querida veio gritando lá da porta. Então quer dizer que você vai vir na minha direção. Gente, ali meu sangue nos olhos voltou. Eu comecei a me tremer todinha, larguei o meu pão, fui na direção dela e eu já cheguei pra encher na cara dela. Mas eu dei um tapa tão grande na cara daquela menina que ela saiu rodando igual um Blade pelaquela faculdade. E ele, amor, fui pra cima dela, desci a mão na face dela várias vezes. Chegou o diretor, deu uma confusão, a gente foi pra diretoria. E aí, amor, eu não quis saber de nada, contei, falei, ó, tá falando isso de mim, isso é mentira, ela que pega. Enfim, contei pro diretor. Acabou que a menina, ela é condicionada com ela, porque é a faculdade particular e ela paga, mas o professor, ele foi demitido. Aprendeu a lição dele de não ficar pegando ninfetinha no meio da faculdade. Eu dei uma pranchada na cara dela, ela me processou, eu estou sendo processada, mas aí a gente, né, junta as, como é que fala o nome? Testemunhas, que ela veio gritando, não sei o que, tudo bem que foi eu que dei na cara dela primeiro, mas a gente vai ver aí que o processo vai rolar, o que vai acontecer. Me arrependo? Claro que não, inclusive eu faria pior, acho que eu bati pouco. Meu marido achou que era de bom tom perguntar pra vizinha se ela estava solteira. Só que essa mulher, gente, ela fez um inferno na minha vida. Sabe o que é o próprio inferno? Parecia que a mulher era o capiroto, era o cão, porque eu não entendi porque que ela fez isso. E pra ser sincera, eu tô até agora meio assim, se meu marido tá errado, se tá certo, se eu devo ficar com raiva dele, por enquanto eu tô com ódio da cara dele, não tô falando com ele. Mas aí eu vou contar pra vocês e vocês analisam a situação. Foi assim, na sexta-feira, o amigo do meu marido veio aqui pra casa. E esse amigo era um amigo que ele tinha uma mania de sempre estar aqui, sabe, vivia enfurnado na minha casa, me incomodava um pouco. Mas beleza, era amigo do meu marido desde a infância, né? A gente fazia ali uma... Como é que eu posso explicar pra vocês? Tentava ter boa vontade. Fazia um esforço, tentava, sabe, ter uma boa vontade pra aturar aquele cão. E aí na sexta-feira, e foi ele que causou o problema. No caso foram os dois, meu marido por ser sem noção e o amigo dele por ser frouxo e por ter causado a confusão em si. Ele veio aí, ficou na sexta-feira aqui, não sei o que, dormiu de sexta pra sábado de tardezinha a gente fez um churrasco assim, na parte da manhã pra tarde, e de noite ele foi embora, porque eu falei, um dia beleza, 2, aí é muita coisa, porque quem casa quer casa e não quer que amigo fica dormindo na casa da pessoa, né? Mas aí, até aí tudo péssimo, eu aturei, beleza, gente. Não deu domingo de manhã, eu acordei com uma gritaria na minha porta que vocês não têm noção. Eu achei que o mundo tava acabando. Que eu saí do lado de fora, estava a minha vizinha de porta, porque tipo assim, de porta assim, né? Tinha a rua do outro lado, a gente morava em casa, e na minha rua eram várias casinhas, uma do lado da outra, e do lado também várias outras casinhas. E essa minha vizinha era meio que minha vizinha de porta, ela morava de frente pra minha casa. E aí essa mulher estava no meio do asfalto, gritando, berrando, tipo assim, olha isso, eu sou solteira, eu trouxe aqui o meu macho, que não sei o que, você tá achando que só porque eu fico sozinha dentro de casa, que eu não tenho macho, que não sei o que. Eu escutando isso, falando, gente, é aqui na minha casa. É próximo da minha casa. Aí, como uma boa fofoqueira, eu saí pra poder ver o que tava acontecendo. Ela tava virada de frente pra minha casa. Aí eu entendi que ela não só estava gritando na rua, mas ela estava gritando pra minha casa, pra quem estivesse dentro da minha casa. No caso, eu e o meu marido. E aí nós saímos, o meu marido, quando escutou, que viu que eu tava saindo também, saiu com um olho desse tamanho no meio da cara dele. Que o olho dele, amor, tava assim, ó, de tão grande que tava o olho do abençoado. E aí eu já olhei pra cara dele assim. Eu fui calmamente, porque eu sou uma pessoa muito calma, sabe? Eu sou uma pessoa assim, que é muito difícil você me tirar do eixo. Porque quando você me tira, eu demoro muito a voltar pro eixo, entendeu? Então eu sou uma pessoa extremamente calma pra eu não arrumar uma briga. Aí eu cheguei bem calma perto dela, ela gritando que ela não ia me avançar, porque ela não tá maluca, que eu ia estapear a cara dela. Eu falei assim, bom dia. O que tá acontecendo que você tá gritando aqui na porta da minha casa? Isso é pra mim? É pro meu marido? O que houve? E ela falou, seu marido veio me perguntar se eu era solteira. Então eu trouxe aqui o meu macho. Pasmem, tinha um macho do lado dela que estava com muita vergonha. O homem estava extremamente
assim, roxo. A cara dele tava roxa, de vergonha, falando, calma, amor. Poxa, não tá escrito na sua testa que não sei o que. Não, mas eu não vou aceitar. Porque ele veio perguntar pra mim se eu sou solteira. Ele tá querendo me chamar de quê? De encalhada? De sem ninguém? Querendo o quê? Ou tá querendo botar chifre na cabeça da mulher e tá achando que eu sou esse tipo de mulher? Vou falar mesmo. A mulher gritava e batia palma na hora. Que eu olhei assim em volta, todo mundo vendo, sabe? Eu morava ali já tinha um tempo, eu era casada há 8 anos. Eu morava ali já tinha um tempo, as pessoas me conheciam. Eu sempre fui uma mulher de respeito e você vê a tua vida cinza, jogada aos ventos. Eu olhei pra cara daquele Jurandir que eu queria afundar a cara dele no asfalto. Aí eu falei assim, tudo bem, deixa eu perguntar, o que tá acontecendo aqui? E aí ele virou pra mim e falou assim, não, amor, calma, eu posso te explicar. E começou a gaguejar, né? Porque ele tava super nervoso. Não, é porque eu vou botar um nome fictício dele, sei lá, de Michel. Não, porque o Michel veio aqui ontem e aí ele viu ela e gostou dela e me mandou uma mensagem me perguntando se eu poderia perguntar pra ela se ela era solteira, qual era a rede social dela pra eles trocarem uma ideia, que não sei o quê. Aí ele puxou o telefone do bolso e falou, ó, tá aqui a mensagem e tal. Realmente, o bendito do Marcelo, aquele frouxo, Marcelo não, Michel, aquele frouxo, em vez dele ter ido perguntar pra ela, ou batido na porta dele, ele mesmo me perguntado pra mulher se ela era solteira e dizer que estava interessada nela, não. O que ele fez? Ele mandou mensagem pro meu marido, pro meu Jurandir, perguntar se a mulher era solteira. E aí o meu marido achou que era de bom tom sair da nossa casa. Eu não sei que momento que ele fez isso, mas ele fez. Provavelmente foi quando ele foi levar o Michel e voltou. Ele foi e perguntou pra vizinha. Bateu na porta da casa da mulher e falou, oi, tudo bem e tal, sou seu vizinho. Eu queria falar com você, queria saber se você era solteira. Só que segundo ele, porque aí ele começou a explicar, que meu marido começou a gritar também. Você tá aqui na porta da minha casa fazendo escândalo. Primeiro ele tentou me explicar. Depois que ele viu que ele me explicou e que eu fiquei assim, pasma com a situação, ele começou a gritar com ela. Você bateu, eu bati na porta da sua casa, mas você não deixou nem eu terminar de te explicar. Porque se você deixa eu terminar de te explicar, eu ia falar pra você que era o meu amigo que tinha perguntado, que estava interessado em você, ia te mostrar uma foto, perguntar seu nome, pegar seu nome de sua rede social para passar pra ele, porque ele ficou com vergonha de te pedir, mas você começou a fazer o show da Xuxa, começou a fazer um escândalo, eu só virei as costas e vim embora. Mas eu nunca imaginei que você ia vir aqui na porta da minha casa pra falar que eu perguntei se você era solteira. Eu não tenho interesse nenhum em você, que não sei o que. E começaram os dois a bater boca, a mulher me chamando de chifruda, falando que ele inventou essa desculpinha e que isso era mensagem montada, que não sei o que ele foi na casa dela perguntar se ela tava solteira com segundas intenções, sim, que não sei o que, e ele falando que não. Meu marido desesperado pegou, mostrou o celular pro namorado dela, porque ela falou, eu trouxe aqui o meu namorado, ele não mora comigo, mas eu tenho um macho, eu trouxe aqui pra poder falar que eu não sou solteira, que não sei o que você tem que me respeitar. E aí, o meu marido pegou o telefone mostrando pro namorado, e o namorado olhou a conversa e falou, não, amor, olha que a conversa tá aqui mesmo, foi de ontem, que não sei o que, para com isso. Não, porque ele quis saber se eu era solteira. Gente, a mulher fez um inferno na minha vida. A mulher fez um escândalo. A mulher disse que meu marido foi perguntar pra ela porque ele queria saber se ela era solteira, porque ele estava com uma intenção. Eu li a conversa dele com o amigo, vi que realmente era o amigo que tinha perguntado, criou toda essa situação. Eu não sei o que fazer, não sei o que falar. Eu sei que eu xinguei ela de volta, falei, ai, tá bom, deixa que com meu marido eu resolvo. A gente começou a discutir ali fora, virou aquela confusão, todo mundo olhando. Eu entrei pra dentro com o meu marido e provavelmente fiquei na rua de chifruda, né? Porque querendo ou não, ele foi lá perguntar pra Bendita se a Bendita estava solteira. E a Bendita fez questão de gritar isso pra todo mundo. Liguei pro Michel, falei, cara, olha a confusão que você criou, aconteceu isso. E ele pediu desculpa, disse que ele tinha ficado interessado nela, que ele devia ter pedido. Enfim, eu não sei se isso aí é historinha pra boi dormir e os dois estão inventando, entendeu? E ele foi perguntar lá com segunda intenção, eu estou investigando, ou se foi realmente um amigo que é um frouxo e causou toda essa situação. Eu vi a conversa realmente é de um dia anterior, mas e se ele tiver falado assim, me manda uma mensagem aí, só pra caso DM, eu dei uma disfarçada aqui. Tá me entendendo? Então eu estou nessa dúvida, estou investigando, não estou falando com o meu marido. Passou algumas horas depois que a gente quebrou o pau lá fora, a gente discutiu a beça e eu entrei junto com meu marido, passou algumas horas, ela veio me pedir desculpa, bateu na minha porta de novo, na hora que eu vi a cara dela, eu falei, ai meu Deus, mas ela veio me pedir desculpa, dizendo que se alterou, que talvez ela tenha entendido errado, que ela entendeu que ele quis dizer que ela era uma encalhada, ou que era uma mulher qualquer, que ele ia conseguir me trair com ela, e que ela quis vir aqui contar, mas que ela ficou muito nervosa, que ela não dormiu, que ela tava nervosa desde ontem, que não sei o que ela não parava de pensar isso, tanto que ela trouxe o namorado dela, enfim, ela conversou comigo, eu expliquei, falei que tudo bem, que eu ia resolver a situação com meu marido. Mas, independente do que for, eu acho que ela fez um escândalo muito grande só porque ele foi perguntar se ela era solteira. Vocês não acham? Que, deu crise de ansiedade, ficou sem dormir, trouxe o namorado, fez um escândalo, gritou pra todo mundo. Era só ter chegado e falado, vizinha, seu marido ontem foi lá em casa perguntar se eu tô solteira. Entendeu? Não, ela fez todo um show da Xuxa. Mas é isso. Aí eu tô agora sem falar com meu marido, sem saber se eu tô sendo uma corna, se isso é história pra boi dormir. O que vocês acham?
Eu tive um namorado que amava me colocar uns apelidos um tanto quanto estranhos. Por exemplo, bolinha de queijo, meu tatuzinho, pamonha de Goiás, esse tipo de coisa. E lá no início, eu achava, tipo, carinhoso, achava diferente, até porque eu nunca tinha namorado com esse negócio de chamar meu amor, minha vida, meu bem, entendeu? Então, quando eu encontrei esse que só me tratava de apelido assim, poxa, nossa, ele é carinhoso, né? Diferente dos outros namorados que eu tive. Só que isso foi ficando estranho, porque quando a gente estava nos lugares públicos, muitas das vezes ele punha apelidos assim que as pessoas olhavam, né? Meu copinho de pinga. E aí as pessoas ficavam tipo, né? Um dia minha mãe chegou em mim e falou assim: Emily, nossa, o fulano é estranho, né? O fulano te coloca cada apelido que às vezes eu tô junto com vocês, eu fico até com vergonha. E aí nessa altura eu também já tinha vergonha, mas sem querer dar o braço a torcer, né? Falar que realmente era estranho. Não, mãe, é o jeito dele, eu acho até carinhoso e tal. E ela ainda falou assim: ai, tá, mas pede pra ele não fazer isso perto de mim, não, porque eu morro de vergonha. E aí eu pensei assim: pode ser minha deixa, né? Eu vou falar com ele e vou falar que é minha mãe e quem sabe. E aí eu cheguei nele e disse: então, nossa, minha mãe disse que acha esses apelidos que você me coloca tão estranho. E ela pediu pra não fazer isso perto dela porque ela fica com vergonha. E daí ele virou pra mim e falou assim: tá, mas o que você acha? E aí eu dei aquela engolida, sabe? Sabe quando passa pela sua cabeça assim muito rápido? E agora? E agora? O que eu respondo? Fala, fala, fala. E aí eu não tive coragem. E eu disse: não, nossa, eu acho muito bonitinho, eu não me importo, eu acho fofo. E ele disse: pois é, pra mim o que importa é o que você acha. E aí ele continuou nessa, e oh meu Deus, eu perdi uma grande oportunidade. Vieram uns primos meus pra cá, que são do interior de São Paulo. E um desses primos é aquele tipo de gente que fala na lata, que não tem um pingo de filtro. E aí eu tinha até tentado dar um toque nesse meu namorado. Falei: ó, dá uma maneirada e tal, né? Porque ele é muito palhaço. Mas assim, como ele falou assim que o que importava pra ele era a minha opinião e eu não tinha coragem de falar pra ele que aquilo me incomodava, sabe? Ele também se lascou. E nessa temporada que esses primos meus ficaram aqui, como a gente passava muito tempo sem se ver, então assim, a gente saía muito, né? A gente ia pra um barzinho, eu ia levar eles de repente numa lanchonete, tinha muito isso. E gente, cada lugar desse era uma vergonha que eu tava passando. Porque aí, esse meu namorado, ele sempre soltava meu rocambole, meu bolinho de milho, esse tipo de coisa. E esse primo meu soltava uma latada também. Nossa senhora, esse namorado seu literalmente quer te comer, né? Porque só te chama de coisinha assim. E aí, quando ele me chamava de minha bolinha de gude, meu balãozinho, era outra latada que esse meu primo chamava. E cada situação ia ficando pior. E eu não tava vendo da hora que ia chegar num ponto que realmente ia ficar muito constrangedor pra mim. E esse dia, de fato, chegou. A gente foi numa boate. Até então, esse meu primo disse que nem sabia que aqui tinha boate, por ser uma cidade muito pequena. Mas tem, gente, o pessoal aqui adora dançar. Mas esse nem é o ponto. A gente juntou, sabe, uma pá de primo, e a gente foi pra essa boate. E nesse dia, o dignismo tava bem inspirado, sabe? Ele inovou nos apelidos. Era minha porta de madeira pra cá, meu cestinho de lixo pra lá, meu microfone pra outro lado. E já no carro, esse meu primo tirando onda. Falando assim que quando voltasse, queria levar o meu namorado junto só pra poder ficar fazendo ele rir. Que nunca viu na vida um ser que coloca uns apelidos tão estranhos assim. E meu namorado ignorando, sabe? E eu tentando ignorar também, morrendo de vergonha. E nisso a gente foi em 2 carros, porque assim, éramos muito primos. Chegando lá, a gente ficou todo mundo num cantinho juntos. Começamos a beber primeiro, né? E os meus primos conversando, falando um pouco como que tava a vida lá. Uns ainda estudando, outros trabalhando, outros namorando. Enfim, esse tipo de papo de quem passa muito tempo longe. E esse meu namorado, toda hora, inovando num apelido diferente. Até que teve um momento que o bocudo desse meu primo virou pra mim e falou assim: eu acho que eu decifrei
o porquê que esse seu namorado fica inventando as coisas. Aí eu falei, porque ele falou assim, não, de certo que ele tem umas 3, 4 namoradas, e aí pra não confundir os nomes, ele fica inventando esses apelidos mirabolantes. E pela primeira vez, esse meu namorado apelou. Sendo que ele nunca tinha apelado com ninguém falando sobre isso. Falando assim que ele deveria respeitar, que ele nem conhecia ele, que ele não tinha dado liberdade para poder falar esses tipos de coisa dele. E aí eu dei uma olhada, né? Estranhei a atitude dele, toda a vida ele tinha sido um fofo, ele nunca tinha, sabe, apelado assim. E aí esse meu primo começou a rir. Falou, calma, calma, só tô zoando, cara. Por acaso, será que eu te entreguei? E continuou, sabe? E ele virou pra mim e falou assim, que se esse meu primo continuasse desrespeitando ele assim, ele ia pegar um carro e ia voltar pra casa. E eu fui pedir esse meu primo, falei assim, ei, dá uma maneirada. E nisso, uma prima minha que tava com a gente, né, também que tinha vindo, falou assim pra mim, você não achou estranha a atitude do seu namorado, não? Porque você mesmo falou que ele nunca apelou, né? Porque que, com essa brincadeira agora, que todo mundo viu que era brincadeira, ele apelou. E eu fiquei tipo, realmente faz sentido, né? Porque ninguém nunca tinha falado isso, que ele colocava esse tanto de apelido pra poder não confundir os nomes. Então aquilo me deixou encafifada. Mas assim, eu não queria estragar aquela noite, né? Meus primos estavam tudo aí, a gente tava curtindo a cidade. Então a gente curtiu pra caramba, bebemos, enfim, todo mundo voltamos pra casa em paz, cada um foi pro seu canto. E aí daqui uns 2, 3 dias, não sei, os meus primos foram embora. E eu, tipo, falei assim, sabe? O que é você ficar de olho? Porque, né? A minha prima realmente me deixou com a pulga atrás da orelha. Se tem uma coisa que eu nunca gostei de fazer, é mexer no celular dos outros. Nunca. Pode ser de namorado, pai, mãe. Nunca gostei. Pra mim é uma coisa que invade demais a privacidade. Mas a partir do momento que você desconfia, tipo assim, eu acho que não tem outro meio de tirar aquela história a limpo, né? Eu acho que você vai ter que mexer. E aí, um certo dia, eu pedi pra ele pra eu mexer no celular dele. Pedi assim, abertamente. E ele perguntou por quê, porque já tinha se passado alguns dias. E eu falei que nada. Que de repente me deu uma vontade, que eu nunca tinha mexido no celular dele. E que agora eu queria. E aí, ele ficou todo sem jeito, sabe? Ai, mas celular é uma coisa tão íntima. E eu disse... E precisa mais intimidade do que a gente tem. E eu vi que ele tava assim, ele não queria deixar, sabe? Aí eu peguei, meio que fiz uma psicologia reversa. Eu falei, não, tudo bem. Mas assim, você tá me deixando com a pulga atrás da orelha, se negando a me entregar o seu celular, assim. Gente, até tremendo, ele me entregou o celular. E me entregou com muita coragem. E aí eu fui direto na lista de contato, de chamada e tal. E o que tinha de apelido diferente não estava escrito. Tudo salvo com apelido assim, estranho. E assim, não era meu não, era vários números diferentes. Eu disse, isso aqui? Ele falou assim, é minha mãe, é minha irmã, é minha família, todo mundo eu coloco um apelido assim. Só que, cara, eu já convivia com a família dele. Ele não chamava ninguém assim por apelido. A única pessoa que ele colocava apelido estranho, assim, diferente, era eu. Então, tipo, não fazia sentido ele salvar daquele jeito. Aí eu peguei e liguei para um apelido. No que eu liguei, ele tomou rapidamente da minha mão e desligou. Desligou o telefone, sabe? E aí eu falei pra ele, falei assim, você tá me traindo, né? Realmente o meu primo tinha razão. No meio de uma brincadeira, o meu primo acabou expondo uma coisa que eu nunca imaginei. E ele, não, você tá doido, eu só desliguei porque eu acho um absurdo você não confiar em mim desse jeito. E ficou tentando se fazer de vítima, né? Aí eu falei assim, tá, então liga e coloca no Viva Voz pra eu ver, né? Pra eu ver que realmente é a sua família. Escolhe um desses contatos aí e liga. Mas ele se fez de vítima, tentou me colocar como errado o tempo todo. E ali, gente, ali eu falei pra ele, não, então tudo bem, você tá achando ruim eu desconfiar, vamos terminar aqui. Não, mas eu não quero terminar porque eu te amo, que essa sua desconfiança é besta. Eu falei, tá, mas agora eu tô desconfiada. Agora vai ser assim, ou você me deixa ligar, ou você liga, ou a gente vai terminar. Ele disse, não, depois a gente vê isso. Eu falei, não, depois não, agora. E é claro, né, não tinha como
ele desfazer aquilo ali, porque realmente eram várias ficantes, namoradas, sei lá, que ele realmente colocava apelidos assim pra ele não confundir. Então, assim, capaz que era muita, né, gente? Pra ele ter que confundir. E aí, como não era um apelido fixo, não corria o risco dele confundir também apelido, porque ele sempre tava inventando. E olha só, o que a zoeira, a falta de filtro de um primo acabou me revelando, né? E eu de verdade nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Eu só achava que era uma bizarrice por parte dele. Mas enfim, 24 anos que eu não via o caralho do meu pai, e quando ele resolve aparecer, me aparece com uma dessa. Nós somos aqui da Bahia, e o meu pai na época, ele trabalhava no Pará, mexendo com açaí, guaraná, essas coisas. E aí ele passava muito tempo sem vir aqui. Na época minha mãe cheia de menino pequeno. E aí foi indo assim, até que meu pai sumiu pra lá, nunca mais apareceu. Minha mãe teve que se virar, os mais velhos teve que trabalhar para poder ajudar a minha mãe com os mais novos. E por aí vai. E pelo menos eu nunca tive curiosidade de ir atrás do meu pai não, sabe? Até que quando é mês de janeiro agora, a gente tem a brilhante surpresa de uma irmã do meu pai procurou a gente e falou assim que meu pai tava querendo entrar em contato, né? Tava querendo ver a gente aqui. E sabe, quando uma coisa não fede, nem cheira, não, tudo bem, pode falar pra ele vir e tal. Nisso ele não tava aqui não, ele tava em outro estado, se não me engano ele tava já tava em Goiás, Minas, não sei, uma coisa assim, tá? Mas no Pará também não. E aí, beleza. Quando meu pai me aparece aqui, o velho, meu pai já não é novo, pensa, 24 anos, só que eu não via o meu pai. E a última vez que eu tinha visto ele, eu tava mais ou menos com uns 9 anos, mais ou menos. E aí meu pai aparece todo tatuado, cheio de piercing, com a namorada assim também. E até aí tudo bem, né? Nada de preconceitos. Pelo menos a gente tenta, né? Mas assim, pelo menos eu que sou filha, eu achei um pouquinho esquisito. Até porque também eu tinha outra lembrança do meu pai, né? Então a cabeça da gente meio que dá aquela bugada. E aí a gente se encontrou com meu pai e ele se parece outra pessoa, sabe? Os assuntos dele é uns assuntos, assim, nada a ver com nada. Ele só sabia falar de tudo que ele viveu, das experiências, de que depois ele comprou uma moto e pegou a estrada, e que ele teve uma namorada que era assim assada, e que aquela namorada dele era muita vida louca. Tipo assim, a gente se sentiu meio que decepcionados, porque o meu pai, ele nunca teve aquela conversa de, por exemplo, e aí, como que tá a vida? Como que vocês se viraram depois que eu não apareci mais? Ou, não, eu não apareci mais porque aconteceu isso, aquilo, não. Meu pai nem se preocupou, sabe? Meu pai parecia ser um coleguinha da escola que queria contar as suas aventuras para poder se engrandecer, se envaidecer pra cima de nós. Tanto que meu irmão, ele não quis nem saber mais, sabe? Meu irmão disse que não tem um pingo de paciência. E aí, nisso, meu pai passou um tempo aqui com a namorada dele, na casa da família dele. E a gente se encontrava às vezes. Às vezes minha tia chamava pra gente ir numa janta lá, a gente ia por conta do meu pai. E essa namorada também é a mesma cabeça do meu pai. Um dia, eu tive a oportunidade de conversar sozinha com essa namorada dele. E, do nada, a mulher me solta que tava desconfiada que tava grávida dele. E eu fui direta, sabe? Falei, tá, mas você tá me confidenciando isso por quê? Sendo que eu não tenho intimidade nem com o meu pai, muito menos com você. E aí ela falou assim pra mim que não sabia se era dele. E ela, não, porque eu tô precisando de uma pessoa pra conversar, né? Porque eu não tenho amigos e tal. E eu, gente, deixa a mulher falar. Beleza, ela ficou lá falando as coisinhas dela. Só que uma coisa que eu não sabia é que meu pai tinha consciência de que ela ficava com outras pessoas. E o único desespero dela era não saber quem era o pai. Entendeu? E o meu pai já sabia disso. E ela só tava me confidenciando porque, sei lá, queria me deixar doida. E aí, quando meu pai falou que sabia que ela, né, tinha outras relações, ele também, mas ele não sabia que ela estava desconfiando que estava grávida, mas se ela tivesse, que ele ia assumir, que os dois
combinaram de ter uma vida assim, então ele não ia deixar ela passar esse desespero, esse vexame de ter que procurar quem que era o pai. E aí foi nesse ponto que pegou a gente, porque o meu pai viveu com a minha mãe, o meu pai viu a gente nascer, o meu pai criou a gente até certo ponto e ele simplesmente não voltou mais e acabou, né? E aí, de repente, depois de velho, uma namoradinha que ele arruma por aí, né, que eles têm, sei lá, os fetiches deles, o meu pai tá disposto a criar um filho que talvez nem seja dele. Então, tipo, sabe, mesmo você já sendo adulto, tem sua vida e tudo, isso é uma coisa que meio que pega você. E aí um dia eles falando disso, conversando com isso com a minha tia, eu peguei e falei, sabe, falei isso engraçado, né, pai? A gente que você tinha certeza que era seu filho, você nem importou de não voltar mais, de saber se a gente estava vivo, né? Como que a minha mãe estava fazendo para sustentar a gente. E aí essa namorada do meu pai, ela se ofendeu. E ela não se ofendeu pelo fato de, ele tá falando que não sabe se o filho é dele, porque isso aí ela mesmo sabia, né? Tinha essa dúvida na cabeça. Mas ela se ofendeu pelo fato de que, segundo ela, eu tava achando ruim a relação dela com o meu pai. E tipo, eu tentei explicar que não tinha nada a ver com ela. Tinha absolutamente nada a ver com ela. E eu tava falando do fato do meu pai ter abandonado a gente. E aí, meu pai veio com aquele papo furado, que naquela época ele era novo, que eu não tinha muita ideia, que ele caiu no mundo e ele, né, ele achou bom aquela vida que ele não tinha com a minha mãe, porque com a minha mãe ele tinha muitos filhos, estava preso, ppp, papapá. E aí eu cortei o assunto, sabe? Falei, quer saber? Eu não vou entrar nessa, não vou encontrar mais meu pai, tá tudo certo, a gente já se encontrou, a gente já perdoou o meu pai, deixa ele seguir a vida dele, vamos evitar. Porque, gente, por mais que você fale assim, eu não tenho raiva, mas uma mágoa fica, sabe? Você sente aquela mágoa. E ainda mais lembrando de toda a dificuldade que a minha mãe e a gente passou por conta disso, por não ter o meu pai ali para poder ajudar. E aí tá. A gente sumiu dele, né? Ele passou bastante tempo ainda com a família dele, mas fiquei evitando, não queria saber, até que meu pai me procurou. Insistiu pra falar comigo, insistiu pra falar comigo, e eu não queria, e ele queria falar comigo. E aí eu peguei e me encontrei com o meu pai. Na verdade foi eu, a minha irmã, meu pai e essa namorada dele. E aí, o que meu pai pediu? A casa que a minha mãe mora é a mesma casa de quando meu pai foi embora e a gente ficou. Só que assim, na época, deixa eu abrir aqui pro meu gato, quando meu pai foi embora, a casa ainda tava bem ruimzinha, era de barro e tal. E aí a gente juntou, a gente reformou a casa, aumentou mais uma parte, deixou assim, você vê, totalmente outra casa. E aí o meu pai chamou a gente pra conversar, porque ele queria que a gente ajudasse a convencer a minha mãe a vender lá pra poder dar a parte dele, porque ele tava sem condição, ele tava precisando. 24 anos. Minha mãe tendo passado tudo que ela passou. E aí a minha irmã ficou brava, chorou, xingou meu pai, mandou ele tomar naquele lugar. E a única coisa que eu falei, pai, procura seu direito na justiça. Gente, porque eu sei que meu pai não tem direito nenhum. Meu pai abandonou a gente. 24 anos. Minha mãe sofreu para criar todo mundo sozinho. Como diz o outro, eles não são casados no papel, eles só moravam junto. Pelo amor de Deus, se meu pai procurar a justiça e a justiça falar que ele tem direito, aí eu vou te falar, aí eu desacredito mesmo da justiça. Eu não entendo, mas creio eu que ele não tenha. E aí ele ficou atazanando a gente mais um pouco, sabe? Quando ele voltou pra trás, pegou nosso telefone, ficava ligando, bloqueei tudo quanto é número que meu pai arrumava pra poder ligar pra gente. Porque, sinceramente, não quero contato. E outra coisa, tanto eu quanto os meus irmãos, a gente já chegou numa conclusão. Que se ele for procurar a justiça e a gente precisar arrumar dinheiro que não tem, nós todo mundo, para pagar o melhor advogado que existir, a gente vai fazer. Mas da minha mãe, eu não tiro uma balinha. Tem pessoas que têm prazer em infernizar a vida dos outros, nem que seja nos mínimos detalhes, né?
A gente foi assistir o último jogo do Brasil na casa de uma tia minha. E eu já sabia que ia dar merda, porque a filha dela, gente, ela é totalmente do contra. Se eu falar que o céu tá azul, não sou eu, como qualquer pessoa. Se eu falar que o céu tá azul, ela fala que tá rosa. Se eu falar que tá rosa, ela fala que tá azul. Ela é sempre desse jeito. Mas como ia estar todo mundo da família ali reunido, falei, bom, né? Se for dar ruim, se for dar merda, vai dar com todo mundo. E aí, nós fomos. E a minha família, tipo assim, a gente não é de futebol, mas quando é época de Copa, a gente se joga, sabe? Tipo, de decorar a casa, de comprar roupa, pintar o rosto e tudo mais. E aí, para começo de conversa, quando a gente chegou lá, tava todo mundo com alguma coisa, uma pulseirinha, ou rosto, ou uma blusa do Brasil, menos ela. E aí, todo mundo já deu aquela olhada de, tipo assim, a gente já sabe muito bem o que isso significa. A minha tia, mãe dela, fez alguns comes e bebes pra gente. Alguns quibes, uma mesa de frio, sabe? Uma cervejinha pra quem gosta, um suco pra quem não gosta de cerveja. E o meu gato tá ali também revoltado pra gente consumir enquanto tava assistindo o jogo. E aí, nisso, a minha prima já começou com uma brincadeira de vocês só vão comer se o Brasil perder. E a minha tia já ficou aquele sem graça maior do mundo. Falou assim que aquilo não era brincadeira que se faça. E aí ela começou a dar aquele sorrisinho amarelo e falar assim que ela tava brincando. Mas, gente, todo mundo já conhece. Só que sabe quando a pessoa vai cutucando tanto que vai indo, você não aguenta? Então, é isso que acontece com ela. E aí, aquela movimentação, o marido da minha irmã, que é um torcedor mais, daqueles assim, mais temperamental, já começou a meio que sabe? E minha irmã pedindo pra ele ter paciência, ele falou assim, eu não me garanto, não. E aí começou o jogo. Enquanto tava todo mundo agoniado, torcendo pro Brasil, ela tava torcendo pra Noruega. Um passe errado do Brasil, ela comemorava. Aquele pênalti, por exemplo, que todo mundo sofreu, gente, ela comemorou tanto, mais tanto, que tipo assim, já pesou aquele clima, já não ficou aquele clima leve, sabe? E quando a Noruega ia pra cima, dava um passe certo, um ataque, ela comemorava. E aí todo mundo se segurando. Até que chegou o final do jogo, a Noruega ganhou. Os meus sobrinhos chorando. A gente, todo mundo decepcionado. O marido da minha irmã revoltado. Ela simplesmente sai lá pra rua e começa a soltar foguete. Menino do céu. Mas isso foi Deus nos acuda. Foi tanta confusão. O marido da minha irmã saiu, começou a xingar, falar assim que ela era uma mal amada, que ela não sabia divertir junto com todo mundo, que ela não sabia nunca estar do mesmo lado que todo mundo tá, porque ela tinha que causar o estresse. E ela ria, sabe, de forma debochada, daquela forma que tira qualquer pessoa do sério. E aí minha tia pedindo desculpa, no maior sem graça. Não, foi aquele Deus nos acuda. No final, cada um voltou para sua casa no maior sem gração. No outro dia, ela começou a postar em direitinho no Instagram. Enfim, a vida seguiu. E aí, nisso, a gente organizou um grupo da família separado do grupo da família, porque a gente decidiu assim, tá? A Noruega ganhou do Brasil, então agora a gente vai torcer pra Noruega. Porque a gente não queria que os nossos rivais ganhassem, né? Argentina e França. Então, como não é todo mundo do grupo da família que torce, que importa, a gente perguntou quem queria e fez esse grupinho à parte. Óbvio que ela de fora, né? Ela não tava, porque a gente sabia que ela ia ser do contra. E aí a gente já começou a organizar os trem e tal, para poder assistir os jogos da Noruega que tiver junto. A gente começou, inclusive, compartilhar os memes. E aí, de repente, não cai no grupo um meme do Messi falando que ia massacrar a Noruega e outras coisinhas assim, com o Haaland dando a entender que se a Argentina pegasse a Noruega, ia massacrar a Noruega. Tava vindo do celular do meu tio, mas todo mundo deduziu que fosse ela.
E aí a minha mãe pegou e ligou pra minha tia, né? Porque, tipo assim, é só um jogo e tá, essa Copa, nem sabe que a gente existe. Mas a questão não é nem o que seja, é o fato da pessoa estar ali sempre espizinhando, sabe? E aí a minha mãe pegou e ligou pra minha tia nem tinha visto, sabe? Que ela tava ali mandando mensagem através do celular do pai dela. E a minha tia foi pediu desculpa pro grupo, removeu o número do meu tio e também saiu. E aí, beleza. Mas isso tem o quê? 2 dias que aconteceu? E aí a gente continuou conversando no grupo normalmente, né? Combinando normalmente, até que a minha mãe manda no grupo uma mensagem enorme que a minha tia mandou para ela, falando assim que a minha prima é excluída da família, que quando a minha prima chega, todo mundo para de falar, que as resenhas que a gente faz, ninguém convida a minha prima, e que por conta disso, nem ela nem o meu tio ia participar dos próximos jogos, porque eles é pai e mãe, e eles se sentem muito mal em ver o que todo mundo faz com a filha dela. Tipo assim, ó, eu sei que mãe é mãe, mas eu acho que ela também tem que enxergar a filha que ela tem. A filha dela cava isso. A filha dela sempre faz questão de ser excluída. O que ela tinha de ficar torcendo contra ali, enfucando, enquanto ela sabia que todo mundo ali estava torcendo, estava vibrando, estava sofrendo pro Brasil? Porque ela gosta de causar esse desconforto, ela gosta de causar essa discórdia, sabe? E assim, a gente fica todo mundo com pena da minha tia, porque minha tia é uma ótima pessoa, mas, enfim, se ela quiser afastar por conta da filha dela, a gente não pode fazer nada. O que a gente também não tem como a gente incluir a filha dela nas coisas que a gente sabe que vai acabar dando merda por isso. Por exemplo, a gente tá combinando de ver o jogo sábado, sexta, da Noruega juntos. Se por acaso a gente chamasse ela, a gente já podia chamar sabendo que ia dar merda, que a gente ia passar raiva. Então, assim, o que a gente pode fazer? Se, para não ter a minha prima nas nossas resenhas, para ter essa paz, a gente precisa também perder a minha tia, acho que é um preço a pagar.